Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que bom, eu fico feliz que a gente vai se encontrar novamente para nossa aula, certo? E eu quero pedir para você que você tenha fé. Sabe o que é fé? É você acreditar que as coisas vão acontecer, porque existe alguém superior que cuida de cada um de nós, cuida de mim e cuida de você. Então, que hoje na nossa aula, Jesus possa fazer a diferença na tua vida e possa te dar fé, certo? Muito bem, agora nós vamos à nossa aula. E a nossa aula de hoje vai falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Primeiro, a prova de redação, ela vai exigir de você a produção de um texto, certo? E esse texto que vai ser exigido de você vai ser um texto em prosa, certo? Portanto, você vai dizer assim, professora, então eu não posso fazer um poema? Não, certo? Ah, mas eu posso usar um poema para fundamentação teórica? Com certeza, se for pertinente ao tema que está sendo abordado, certo? Bom, neste texto em prosa, vai ser solicitado a você que trabalhe em cima de um tema, certo? E esse tema, ele pode ser de ordem social, certo? Ele pode também ser de ordem científica, beleza? Pode ser de ordem cultural, ou pode ser de ordem política. Tudo bem? Então, beleza. Um texto dissertativo argumentativo em prosa, certo? Que vai ser solicitado em cima de um tema. E este tema pode ser de ordem política, social, científica ou cultural. Muito bem. Agora, nessa redação, você deverá defender uma tese, certo? Você deverá defender uma tese. Bom, o que realmente seria a tese? A tese é o seu ponto de vista. Seu ponto de vista sobre um dos temas aqui, certo? Diante dessa tese, desse seu ponto de vista, do seu posicionamento, você irá abordar, então, a situação problema, certo? A situação problema. E agora você vai apresentar essa situação problema através de textos, ou melhor, será apresentado a você, né, através de textos motivadores. O que são os textos motivadores? São aqueles textos, são 3 a 4 textos, que eles vão estar antes da proposta para que você leia, você pense o que você vai realmente se posicionar, de que forma irá se posicionar, né? Qual o seu ponto de vista sobre aquele tema, então, certo? E aí, partindo disso, vamos retomar esse texto de estrutura dissertativo argumentativo, sendo feito em prosa, sobre um dos temas proposto, político, social, científico ou cultural, né, uma dessas ordens, você terá a tese. A tese nada mais do que o seu ponto de vista, o seu posicionamento sobre uma situação, problema, certo? Que será apresentada através dos textos motivadores, que não poderão ser copiados. Motivar é levar você a pensar o que você vai escrever. A partir do momento que você entendeu a proposta, agora você vai ter o quê? Os argumentos, certo?
E esses argumentos que você irá apresentar, eles vão então fazer o quê? Uma análise. E essa análise será do quê, professora? Será da situação problema, certo? A partir dos textos motivadores. Então, esses argumentos, eles vão abranger e vão apresentar provas. Essa análise vai proporcionar para você apresentar provas, e essas provas, elas vão apresentar a defesa dessa sua tese, certo? Então, dentro dessas provas, o que você pode usar? Você pode usar estatísticas, você pode usar citações, certo? E assim pode citar obras, pode citar filmes, músicas, aquilo que você realmente domina e que você pode usar a seu favor para defender a sua tese, certo? Bom, agora vamos dar uma relembrada para que você vá organizando o pensamento aí na sua cabecinha. Então, será proposto a você, numa prova de redação do Enem, uma estrutura do texto dissertativo será... A estrutura do texto será dissertativo argumentativo. Esse texto deverá ser escrito em prosa. Será sobre um tema de ordem política, social, científica ou cultural. E aí você terá que apresentar a sua tese, nada mais do que o seu ponto de vista sobre uma situação-problema que foi apresentada através dos textos motivadores. A partir disso, você começa a organizar os seus argumentos. Os seus argumentos nada mais do que uma análise. Uma análise que você vai ter que comprovar através de provas concretas. E que tipo de provas? Essas provas podem ser em formas de estatísticas, certo? De citações, certo? Através de obras, filmes e música que você vai poder apresentar e usar no seu texto de dissertativo argumentativo. E agora eu tenho, então, finalizando o seu texto, a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção já está dizendo nas próprias palavras. Se é uma proposta, é algo que pode mudar a situação problema, certo? Se é de intervenção, significa que existem órgãos responsáveis para fazer essa mudança. E entendo que órgãos não apenas direcionando para a parte do governo, mas nós também temos em todas as áreas, não só na política, mas na área social, na área educacional, certo? Que irão fazer então o que nessa proposta? Essa proposta nada mais do que uma solução ou soluções, né? Dependendo de qual é o seu ponto de vista aí, para este problema que foi analisado. Isso pode ser através do quê? De projetos. Eu posso sugerir projetos viáveis, né? Lembre-se disso. E esse projeto que você vai sugerir, você vai detalhar, certo? Então, essa intervenção, ela precisa de detalhes. Quem serão os responsáveis por essas mudanças? Como vai se efetivar essa proposta de intervenção? Lembre-se que tudo que você sugerir aqui tem que respeitar os direitos humanos, certo? Respeitar os direitos humanos e também estar em harmonia social. O que é harmonia social? Significa que tem essa proposta de intervenção que você irá sugerir deve ajudar a sociedade como um todo, não excluindo, mas
agregando todas no mesmo sentido de colaborar, de ajudar e de fazer a diferença. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora relembrar para finalizar nossa aula. Lembre-se que a estrutura do texto dissertativo argumentativo deverá ser em prosa. E esse texto que você irá redigir, ele está feito em cima de um tema de ordem política, social, científica ou cultural, certo? Será apresentado a você textos motivadores para que você crie a sua tese. A sua tese é o seu ponto de vista sobre uma situação, problema. Tudo bem? Para defender o seu ponto de vista, a sua tese, você vai elaborar argumentos. Esses argumentos nada mais do que é análise do problema. E você vai comprovar esse problema através de provas que poderão ser estatísticas, citações de obras, filmes ou músicas. Tudo bem? Finalizando o seu texto, você deve o quê? Redigir a sua proposta de intervenção. O que seria a proposta de intervenção? Seriam as soluções ou a solução para a situação problema, certo? E essa situação, ela tem que abranger, ou melhor, essa solução tem que ser detalhada. Você pode sugerir projetos, certo? E você pode ainda direcionar quem serão os responsáveis para que esses projetos deem certo. Para que realmente eu tenha respeitado os direitos humanos, certo? E eu tenha, então, ressaltado a harmonia social. Essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. É tranquilo. Lembre-se, um texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, dentro dessa estrutura, você tem que colocar o seu tema, a sua tese, os seus argumentos e a proposta de intervenção. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Acredito que você, que é um carinha muito inteligente, que é uma aluna da professora Mil, certo? Está super feliz. E com certeza já deu uma piscadinha para a prof e disse: professora, isso é fácil demais, certo? Eu já consigo fazer, sabe por quê? Porque eu tenho bastante leitura, gente. Tem que ler Coração de Melão da professora. Ah, prof, eu não gosto. Mas você tem que aprender que só pode defender um ponto de vista quem tem conhecimento. Quem não tem é enrolado pelo outro, certo? Mas acredito que foi tudo tranquilo. Se você tiver uma dúvida, você anota aí e a gente passa a conversar sobre a sua dúvida na nossa próxima aula. Você me manda aí um recadinho pelo chat ou na nossa aula Zoom, certo? Então hoje nós terminamos a nossa aula, mas eu quero que você guarde no seu coração que a prof ama você de montão, mas que Jesus, ele ama muito mais. Então, um super beijo no seu coração e um abraço à sua família, ok? Até a próxima aula.